Muito bom dia, seja bem-vindo a esta edição do TPA Notícias, no seu Hora 10, nesta edição referente ao dia 30 de agosto de 2022. Bom dia, Ivan. Bom dia, o Palmónica, e você aí em casa já está convidado a ficar informado durante aproximadamente 3 horas. E vamos agora à análise daquilo que tem sido as movimentações em torno das eleições gerais de 24 de agosto. Em estúdio já temos o nosso comentador Carlos Alberto. Bom dia. Bom dia. E também o Oswaldo Boco. Muito bom dia. Bom dia, Ivan, ao Pali e ao Carlos também. Muito bem, vamos olhar para os resultados definitivos que dão vitória ao MPLA com 51,17% dos votos. Começo por si, Carlos Alberto. Bom, a nossa última análise ia ao encontro desta expectativa, não é? Quando se lançou os resultados provisórios de 97%, nós dizíamos que pouco ou nada havia de ser alterado. Agora, um pouco aqui há alguma novidade, é que mesmo com a recontagem, que deu 4.000 e tal votos para o MPLA e 2.000 e quase 3.000 votos para a UNITA, não alterou significativamente. E nós tínhamos chamado a atenção ao público que era importante perceber que o sistema de contagem de votos não é como as pessoas pensam. Chamamos a atenção que durante a campanha eleitoral, que partidos políticos que fizeram enchentes em algumas praças, em algumas províncias, que aquilo não significava tanto o número de votos. Nós dizíamos que era importante que as pessoas percebessem que 4.000, 5.000, 10.000 pessoas não elegem um deputado. O nosso sistema dá pelo menos 47.000 eleitores, votos, para eleger um deputado. Nós usamos o método DANT, que é um método que a CNE preferiu adotar em alusão ao belga jurista Dant, com o nome Dant, que significa que se elege a maior média, ok? Faz-se uma média, não é? Daquilo que é a maior média, e essa maior média que depois corresponde a um deputado, e não o número aritmético, digamos assim, dos eleitores, não é? E era importante explicar isso ao público, porque depois as pessoas dizem: mas como é que em 15 províncias deu X e só em 3, por exemplo, Luanda, e mais algumas deu Y? Por causa da média. É importante perceber isso. E penso também que, se calhar, alguns partidos políticos, alguns concorrentes, não devem dominar bem este método e estarão a reivindicar um pouco também porque não estão a saber fazer bem as contas. Estou aqui a lançar hipóteses, não é? Agora, a vitória do MPLA praticamente era esperada. Aqui aplaudir a questão da UNITA ter conseguido historicamente 90 deputados, né? Ultrapassou os 70 deputados que conseguiu em 92. Mas para mim agora, o que me interessa agora é chamar a atenção daquilo que correu mal, não é? E o que correu mal, acho, com base no MPLA, é uma luta contra a corrupção, digamos assim, que João Lourenço assumiu, e acho que, eu sempre disse que esse resultado é mais por demérito do MPLA do que mérito para a UNITA. Penso que muita gente no MPLA votou a favor do maior partido na oposição, por retaliação do combate à corrupção que João Lourenço assumiu. E acho que esta vitória é uma vitória de João Lourenço, porque João Lourenço conseguiu provar que mesmo fazendo um combate à corrupção, que ele pudesse ganhar. Já volto para si. E conseguiu ganhar. Oswaldo Boco também partilha a mesma opinião que o Carlos. Dizia que esta vitória do MPLA é mais por mérito de João Lourenço do que do próprio partido. É a visão do Carlos. Eu penso que numa competição política como a nossa, os partidos políticos e todos os atores envolventes dentro da máquina da competição política fazem a sua grande diferença. Mas, embora temos que subscrever que o líder, enquanto a pessoa que é o cabeça de lista, é de facto aquele que toda a sua entorragem, permite um termo, devem trabalhar afincadamente serrafilera para poder ter os resultados que tem. Porque uma campanha política não se faz de forma isolada. Então, essa nota, mas respeito a opinião do Carlos.
E qual é a sua opinião? opinião? Não, disse há pouco tempo, um par. Agora, se me permite, eu entendo que no âmbito desses resultados, eu vou trazer aqui quatro elementos estruturantes para me ancorar a abordagem que eu vou fazer. E a primeira tem a ver com os resultados eleitorais. A segunda tem a ver com o pronunciamento do MPLA na voz do seu líder depois da sua vitória. E depois trazer aqui a questão que tem que ver com as reclamações por parte dos próprios partidos políticos. Entendemos como é que pode-se descurar esses procedimentos. Sim, mas assim vais monopolizar a palavra, não é? Posso intervir também nos vários pontos poderá que intervir, naturalmente. Poderá intervir. Não, era só para deixar claro, senão monopolizas a palavra. Não vai monopolizar. Vamos ouvi-lo, depois volto. A primeira nota, do ponto de vista dos resultados eleitorais, uma nota negativa vai àquilo que foi a abstenção. Nós tivemos a maior abstenção eleitoral jamais vista no nosso processo eleitoral. Se partimos do pressuposto que em 92 nós tivemos aproximadamente 9%, em 2008, 12 ponto alguma coisa por cento, tivemos depois, em 2012, na ordem dos 37% e voltamos a ter em 2017 23% e agora... A fasquia subiu para 55,18%. É preocupante, isso deve ser um indicador preocupante para todos os partidos políticos concorrentes no processo eleitoral e também para as instituições que corporizam o processo eleitoral. Acha que faltou mais trabalho por parte dos partidos políticos? Faltou mais trabalho. O que é que esteve na base desta abstenção? A abstenção é um elemento que vem dominando os processos eleitorais a nível do mundo. Mas acontece... o fator crescente da abstenção no nosso contexto. Vou lá chegar. E quando isto acontece, há um sinal claro da desconfiança e do descrédito que os eleitores têm para os próprios partidos políticos. Então, há um descontentamento, há uma desilusão do próprio eleitor para os processos eleitorais. Então, daí a necessidade que eu dizia, quer os partidos políticos, quer as instituições que corporizam os processos eleitorais, trazerem, de facto, uma esperança ao próprio eleitor e de confiança ao próprio processo. Então, essas são as razões estruturantes que normalmente fazem com que o índice de abstenção seja cada vez maior, por um lado. Por outro lado... Será por isso que o candidato vencedor, falo aqui de João Lourenço, no seu discurso ontem, falou dessa questão de se renovar a esperança e muito mais da prosperidade por parte dos jovens? Eu vou lá chegar quando... A olhar para esta tónica da desilusão do eleitorado. Da conferência de imprensa que o presidente João Lourenço deu. E eu vou trazer aqui alguns elementos que eu achei estruturante naquilo que ele abordou. Então, há esta desilusão e há necessidade deste trabalho que deve ser feito. Agora, quanto ao resultado do MPLA, é notável, basta olharmos para 2000... Osvaldo, já que mudaste, eu queria só também dar aqui a minha opinião. No âmbito dos resultados. Em relação às abstenções. As nossas abstenções têm um número falso. Têm um número falso por quê? Porque inclui cidadãos mortos. Ou seja, não acha que os 55,3% não representam de facto uma cifra que nós pudéssemos ter como referência e fazer uma análise do nível de facto da abstenção que nós temos. Neste momento, ninguém está em condições de dizer quantos mortos nós temos nos nossos cadernos eleitorais. Ponto número 1. Ponto número 2. As abstenções a nível do mundo mostram, por um lado, ou as pessoas não acreditam em nenhum dos candidatos, por outro lado, ou não acreditam no processo eleitoral. No nosso caso, podemos estar nos dois casos. Nos casos de todos os candidatos. Nas duas hipóteses. No caso de as pessoas não acreditarem em nenhum dos candidatos, ok? Ou no caso das pessoas não acreditarem na CNE. E vou bater no segundo caso, porque no primeiro caso eu não sei quem deve estar nesse sentido. Mas no segundo caso, há um partido que alimentou uma narrativa de que se ele não ganhasse, seria fraude.
alimentou uma narrativa do votou, sentou, alimentou uma narrativa de que devemos ir à rua, partir tudo, porque se ele não ganha, quer dizer, é tudo uma brincadeira. E isso provocou um medo às pessoas. As pessoas ficaram com receio de, às vezes, saírem de casa, alguns não terão votado, por causa justamente disso. Agora, o que nós temos de fazer é o seguinte, eu sempre disse, não faz sentido que um concorrente que aceita entrar nas regras do jogo da CNE e já sabia quais eram as regras do jogo, vir a público descredibilizar uma instituição que se ele vencesse, é que lhe daria a vitória. Não faz sentido. A UNITA tem de mudar de narrativa neste aspecto, Osvaldo. Era só isso. Agora pode continuar. Não, mas era só isso. Não entendi exatamente não, em relação qual era a tua descontinuidade. Não, eu só do quis... ponto de vista do eleitor a seu entender, a questão das decisões e já apareceram 3 hipóteses, no caso. Acabou dizendo a mesma coisa que eu disse em outras palavras. Não, isso. Agora, quanto à questão dos motos no nosso sistema informático de cidadãos maiores, isso é mais do que ponto assente. Nós já discutimos aqui também em outros espaços. Mas, ainda assim, não podemos concordar que o número... São aproximadamente 6 milhões de eleitores que não foram às urnas. Sim. São aproximadamente 6 milhões de eleitores que não foram às urnas. É mais até. Mais, 7 milhões e qualquer coisa. É mais. Okay. São 54%. São 50%. Está-me a dizer que a minoria que votou. Sim, é mais. Então, não podemos simplesmente olhar que é só as pessoas mortas ou não, Osvaldo, só estamos a dizer, para nós avaliarmos a cifra de 54%, nós temos de expurgar os mortos. Agora, para vermos qual é essa questão das abstenções já foi aqui bem aclarada por vocês. Se calhar eu gostaria que vocês... O que eu gostaria que vocês olhassem agora é mesmo para a questão também desta negação dos resultados passados pela CNE por parte da UNITA, tal como acabamos de ver na nota. Palha, se me permite. Eu gostaria que olhasse para aí e depois volto para o ponto... Vamos lá chegar para... Temos que trazer aqui alguns elementos estruturantes para percebermos também como é que o nosso processo anda. Mas vamos avançar por conta do tempo, Osvaldo. Está bem. Bem, quanto à declaração da UNITA, é um concorrente às eleições. E sendo um concorrente às eleições, tem legitimidade de facto, se pronunciar da forma como se pronunciou. E tem procedimentos, quer administrativos e jurídicos, que deve seguir para contestar ou sustentar a sua posição. Daí que a lei dá conta que 72 horas, ou então tem 72 horas para interpor um recurso sobre esta natureza, a dizer que não concorda por isto e daquilo, mas tem que fazer fé das suas reclamações, que tem que juntar provas quanto a isto, quer exatas, que entende que tem que reclamar, quer fotografias ou imagens ou um outro documento para dar sustentabilidade, mas temos que aqui perceber que o elemento principal no meio de tudo isso são exatas, e era interessante saber se de facto todos os partidos têm as 13 mil atas que correspondem às 13 mil assembleias de voto que nós tivemos pelo país. Aí daria de facto este barômetro. E depois disto, o Tribunal Constitucional também irá notificar a Comissão Nacional Eleitoral no sentido de produzir as suas contra-alegações pela reclamante, neste caso os partidos políticos na oposição. E é importante também trazer aqui um elemento, que o único partido político na oposição, ou que a UNITA não é o único partido político na oposição que diz que vai contestar os resultados. O PRS também. Não, nem sequer disse que vai contestar os resultados. Não reconhecer. Não reconhece. Contestar é outra coisa. Já vamos assim, vamos ouvir ainda. Não reconhece os resultados. Temos o PRS, acredito que a Casa C também irá seguir este caminho. Depois de notificar o Tribunal Constitucional, como já disse, irá notificar a Comissão Nacional Eleitoral no sentido dessa produzir as suas contra-alegações, que também tem 72 horas para o fazer. Depois disto, o Tribunal também tem 72 horas para se pronunciar sobre a análise que vai fazer e determinadas deliberações das alegações, para poder produzir aquilo que é o acordo, onde de facto vai dizer se há razões objetivas para essas reclamações ou se não. Então, isto vai estar no próprio acordo, e é importante que se diga que a decisão tomada pelo tribunal, as deliberações ou acordo, ela não é suscetível de
a apelação ou então o partido político recorrer àquilo que foi a decisão. Não sei se posso entrar para outras questões. Não, agora eu também ia falar sobre a reclamação da UNITA, não é? E deve fazer. Bom, a UNITA tem meia razão. Eu digo meia razão. Por quê? Meia razão porque todos os candidatos, todos os concorrentes têm o direito de reclamar se sentirem alguma irregularidade no processo. Ok? E a UNITA é um dos, portanto, tem esse direito. Mas não tem razão, porque o que vem chamar a atenção agora não faz muito sentido. Por quê? Porque houve um conjunto, houve algumas violações que ocorreram na CNE. Que violações? Isso veio a público. E de acordo com as minhas investigações, o presidente da CNE, Manuel Pereira, promoveu um regulamento interno do processo de escrutínio que viola a própria lei da CNE. Ou seja, neste regulamento interno que Manuel Pereira praticamente impôs ao plenário, deu a primazia de só 5 comissários acompanharem o processo de escrutínio. 3 do MPLA e 2 da oposição. Onde é que isso fere o processo? Pois. O problema é que na lei 12/12 diz que todos os comissários devem acompanhar o escrutínio. No regulamento interno, um pouco o que aconteceu com a ERCA, porque eu também fui conselheiro da ERCA, e o que aconteceu? O presidente da ERCA elaborou um regulamento interno que lhe dava competências que a lei não lhe confere. Isto acontece um pouco nos órgãos colegiais e penso que deve-se corrigir isso. E os que ficaram de fora, os comissários que ficaram de fora reclamaram. Né? Os comissários da oposição reclamaram porque todos eles deviam fazer parte, pelo menos observar o escrutínio. Não havia essa necessidade, esse excesso de zelo por parte do presidente da CNE, porque quem não deve, não teme. Tanto mais que as minhas fontes, mesmo ligadas à oposição, dizem que o processo correu de forma tranquila, que todos eles observaram e que não houve nenhuma anomalia. Agora, esta questão de ele não permitir que outros comissários pudessem fazer parte do escrutínio provocou com que alguns, não sei se viram na leitura da ata, ele diz que algumas ausências justificadas, 4 ausências justificadas e uma injustificada. Injustificada. Na minha investigação, eu percebi que alguns até inventaram questões para não estarem presentes no ato da leitura final. Por quê? Porque por causa desses alguns atropelos que ocorreram antes do processo de contagem. Só que, nesta altura, não faz sentido. Por isso é que eu disse que tem meia razão. Por quê? Porque isto era antes do processo de contagem. Porque este processo todo aconteceu antes mesmo do processo de escrutínio. Logo, se a UNITA queria reivindicar, se os seus comissários queriam reivindicar, devia ser antes do processo de escrutínio, não é agora. Ou seja, se a UNITA ganhasse, eles podiam fechar os olhos. Como perdeu, agora vêm dizer que não e não assinam atas e estão a provocar essas situações. Agora, vamos ver se dentro da reclamação, que eu acho que é legítima, da UNITA poder reivindicar ou contestar os resultados, se a UNITA tem a capacidade de mostrar as atas. E aqui nós temos 2 situações. A UNITA pode, de facto, mostrar as provas da reclamação. E as provas da reclamação. A UNITA pode, de facto, trazer as atas ou levar as atas à CNE e dizer, olha, de acordo com o nosso escrutínio, nós temos mais deputados ou vencemos as eleições. Mas também é preciso dizer aqui uma coisa. Os partidos, todos os concorrentes, não sabem de algumas atas que foram anuladas dentro do processo de escrutínio. Por que acontece? Todas as atas que têm algum borrão, número de eleitores que não corresponde com a Assembleia, porque na ata não vem o número de eleitores, mas no sistema da CNE, todas as assembleias de votos estão controladas. Sabe-se qual é o número de eleitores exatos de cada assembleia. Se um concorrente inventa um boletim de voto com um número de eleitores inferior ou superior ao que está na base de dados da CNE, o sistema invalida. E ele, que é o partido político, está a contar com aquela ata. Está a contar com aqueles votos. Mas dentro da CNE, aquilo já foi anulada.
Então, são situações que depois, nesse momento de confrontação, os partidos políticos podem perceber que, afinal, determinadas atas, por não estarem conforme, por não mostrarem transparência no processo, foram anuladas. Ok? Então, podem reclamar, mas a CNE depois pode mostrar. Olha, esta sua ata que você está a dizer que teve mais 10 votos foi anulada por causa disto e daquilo. Ok? Então, isto acontece e é preciso também que o público perceba como é que funciona um pouco este processo. Agora, será que a UNITA tem todas as atas para poder reivindicar? Eu tenho dúvidas. E lanço esse desafio à UNITA para fazer isso, porque até agora o que eu sei é que na CNE não entrou atas da UNITA. Eles só reclamam, mas não entrou até agora. Até este momento que eu estou a falar, a UNITA não fez chegar à CNE nenhuma reclamação com atas anexadas. Número 1. Número 2, se houver falsificação de atas, porque também pode acontecer isso, se candidatos falsificarem atas para alegar mais deputados ou uma eventual vitória, a CNE pode acionar a PGR, a Procuradoria-Geral da República, para intentar um processo de crime contra esse partido político. Muito bem. Osvaldo Mboco, tinha 4 itens e gostávamos de ouvir os restantes ainda. O posicionamento do candidato reeleito do MPLA, não passou por aí. Bem, ainda no âmbito dos resultados, é notável que o MPLA está a conhecer um decréscimo desde as eleições de 2012, que também é normal no âmbito de uma competição política como esta. E a UNITA tem estado a crescer, do ponto de vista significativo. A UNITA hoje cresceu muito mais do que em 92. Em 92 a UNITA teve 70 deputados. E a UNITA agora tem 90 deputados. Então é uma demonstração que a UNITA tem estado a crescer e isto também tem implicações do ponto de vista daquilo que será a composição na Assembleia Nacional. Não do ponto de vista simplesmente de assento, mas do ponto de vista também da discussão e do debate político. Repare o seguinte, para ser feita uma revisão constitucional, necessariamente temos que ter 2/3 dos deputados. E o MPLA hoje não tem os 2/3 de deputados. Nem fazendo coligações com os partidos políticos pequenos, se me permitem o termo, conseguiria os 145 deputados para a revisão constitucional. Em caso de uma revisão constitucional, necessariamente essas duas forças políticas teriam que negociar para a aprovação de uma nova Constituição, por um lado. Mas o MPLA conseguiu 50, mais do que 50 mais um, que é 111 deputados por aí, o MPLA tem 124 deputados. Dito de outra forma, para aprovar o Orçamento Geral do Estado, o MPLA de forma isolada consegue aprovar o Orçamento Geral do Estado. Quer dizer, tem uma folga do ponto de vista para, de facto, se movimentar na Assembleia sem necessariamente fazer coligações, a não ser na matéria que tem que ver com a revisão da própria Constituição, por um lado. Por outro lado, já falamos dos procedimentos, vamos entrar agora na questão da conferência que o MPLA deu. Uma conferência, de facto, vitoriosa, uma conferência que mostrava o simbolismo daquilo que é a campanha que o MPLA fez. E há um elemento que é importante aqui frisar. Uma das passagens do presidente João Lourenço, que dava conta que entendeu os sinais da juventude. Pois. É extremamente estruturante isto, porque como deves calcular... O que é que se pode subsumir desta posição? Como deves calcular, a juventude dos 18 até os 35 anos, dentro do nosso FRIC, constitui a maior percentagem de eleitores. E muitos desses jovens são aqueles jovens que nasceram depois do conflito civil, que não estão comprometidos com a história, não estão comprometidos com a guerra. E perceber os sinais da juventude quer dizer que uma boa parte dessa juventude fez o voto de protesto contra o MPLA, mesmo nas regiões em que o MPLA são bastiões, como em Malães, por exemplo, como no Bengo, que são províncias que são tradicionalmente, bastiões do MPLA. Então, daí que há esta leitura que o Presidente faz e diz, isto é extremamente importante para aquilo que pode ser a estratégia de governação a ser adotada agora. Porque os problemas da juventude estão devidamente identificados. Passa inicialmente pela formação, passa essencialmente pela oportunidade de emprego, passa essencialmente pelo aquilo que são a habitação. Então, há aqui uma série de questões que, se o Presidente diz que percebeu os sinais, também vai perceber quais são os anseios dessa juventude, ou já percebeu. Então, vamos ter uma governação, conforme mesmo o Presidente fez menção,
que é uma atenção especial na juventude. Porque hoje a juventude tem uma grande expressão. E é necessário que a juventude também tome posições de destaque naquilo que é o aparelho de Estado. É fundamental que... Em relação à juventude, Osvaldo... Vamos deixar o Osvaldo terminar o seu raciocínio e voltamos para si. Está a ser repetitivo. Damos mais alguns minutinhos para Está a ser repetitivo. Ele quer falar, deixa eu falar. Não, é que o tempo está a Nós passar e gostaríamos está a de ser ouvir o término do seu raciocínio. Carlos, vamos deixá-lo terminar. Eu acabei me perdendo no meu raciocínio. Deixa eu falar. Falava da importância que se tem que dar, do espaço que se tem que dar à juventude em órgãos, em espaços de... Não, é necessário que, não simplesmente por constituir hoje o maior segmento da própria sociedade em si, mas também por ser a força motriz de qualquer sociedade. Então, há esta visão que tem que se abrir, olhar para a juventude como, de facto, um elemento estruturante dentro do quadro da governação e dentro do quadro dos novos desafios do próprio país. Então, este elemento é importante trazer nessa discussão e quando o Presidente chama a atenção a isto, é um elemento que, de facto, agrada-me ouvir do ponto de vista da construção daquilo que pode ser a sua atuação no próximo quinquênio. Muito bem. Agora, Carlos Alberto, Bom, eu não concordo com a visão do Presidente João Lourenço. Não concordo. Acho, e volto a dizer, que esta vitória aqui, digamos, entre aspas, da UNITA e derrota do MPLA, e podemos dizer aqui derrota do MPLA em Luanda, prende-se com mais decisões que foram feitas durante o 2017-2022. Eu sempre disse que a JMPLA está muito mal servida. Estamos a falar da juventude. Crispinianos dos Santos não convence nenhum jovem. Eu sempre disse isso. Quando se escolheu Crispiniano dos Santos para ser o líder da JMPLA, eu disse que aquilo era um mau sinal. E hoje... Quem é que se revê em Crispiniano dos Santos? São mesmo os do MPLA. Porque fora do MPLA, ninguém dá cavaco ao Crispiniano. Primeiro, para estabelecer um raciocínio em condições, tem muitas dificuldades. Depois, atropela gravemente a língua portuguesa. Terceiro, quando faz os seus atos, está muito mal servido em termos de comunicação. É uma série de pressupostos que condiciona a juventude do país. Número 1. Número 2, CNJ também está muito mal servido. Os jovens que lá estão não convencem ninguém. Número 3, OMA. Quando se escolheu Joana Tomás, eu questionei sobre se de facto era a pessoa ideal ou não. Joana Tomás convence quem? Mobiliza quem? Quer dizer, cometeu-se uma série... E depois, outras coisas. A forma como se escolheu os jovens para o Comitê Central, a forma como se escolheu os jovens para o Bureau Político. Quer dizer, o MPLA cometeu uma série de erros, atrás de erros, e deu a arma ao bandido, digamos assim como se diz. Okay. Acho que aqui o importante, não para terminar essa discussão, do ponto de vista da juventude, o que nós temos que perceber é o seguinte: o partido político que ganha, quando adota políticas públicas, não são políticas públicas para o partido político, toma medidas, toma políticas públicas em interesse nacional, que devem convergir todos os interesses daqueles que são a juventude e outros segmentos. Não se governa para a direção do partido, mas governa-se para o povo, quer os partidários, quer até aqueles que não votaram no MPLA, quer os militantes de outros partidos políticos, governa-se na direção do interesse do povo. Essa é só uma nota. Muito bem. É com esta nota que nós colocamos ponto final a esta abordagem, este olhar para os resultados definitivos das eleições de 24 de agosto, que dão vitória ao MPLA com 51,17% dos votos e deixando a UNITA com 43,95% dos votos. Muito obrigada, Carlos Alberto. Obrigada, Osvaldo Mboco, por mais um exercício.